Buenas, meus caros e nobres amigos, como estão vocês? Tudo beleza? Hoje estamos num cenário diferente, pois estou em casa, começando a testar umas novas rotinas. Por quê? Porque o meu filho Lourenço está para nascer a qualquer momento. E eu sei que aí eu vou ter que ficar um pouco mais em casa, então já estou testando aí alguns horários que eu produzo, que eu estudo no escritório. Vou começar a trazer isso para dentro da minha casa para dar um auxílio para minha esposa no que ela precisar, correto? Por isso estamos num cenário diferente, mas hoje eu não quero falar sobre cenário e quero falar sobre uma coisa que eu fiz e que eu sugiro que você faça também. Que é o seguinte, cara. Eu deletei os meus aplicativos, né? As minhas mídias sociais. Como assim, Gabriel? Qual que é o negócio aqui? Eu já falei bastante pra vocês sobre... Pera aí, deixa eu só botar esse negócio aqui. Pra não ficar segurando esse bagulho. Pronto. Eu já falei bastante pra vocês sobre os malefícios, né, das mídias sociais, no sentido de que... Vamos trazer um contexto pra quem não acompanha aqui o canal, chegou aqui de paraquedas. Um homem, ele precisa produzir, ele precisa cumprir os seus deveres. E isso requer tempo, né? Isso requer dedicação, foco. Então, um homem ele deve estudar quando é o seu dever, né? Ele deve trabalhar quando é o seu dever, etc. Então, ele tem várias coisas ali que ele precisa fazer. E é lícito para o homem ter tempos de descanso. Isso é natural, né? Nós não somos robôs ou máquinas, que é uma inteligência artificial que a gente coloca ali para operar e ela fica operando sem parar. Nós precisamos, é saudável, inclusive até para nós podermos produzir melhor, nós precisamos de descanso. Mas, não só por isso, nós estamos livres para descansar de qualquer forma, ou melhor, nós até temos essa liberdade de certa forma, mas existem consequências de descansos mal feitos. Então, um exemplo muito alto para vocês entenderem. Nos meus descansos eu gosto de usar uma droga pesada, né? É como eu gosto de descansar. Então, ok, você até pode usar crack se você quiser no seu horário de descanso, né? Entre o meu estudo e outro, antes da academia, vou fumar crack. Ok, perceba que você pode fazer isso, mas você vai ter a consequência disso. Você vai se viciar numa droga, provavelmente você vai ficar imprestável e etc. Ok, dito isso, vamos agora para algo, né? Eu espero que vocês não fumem crack no tempo de descanso de vocês. Mas vamos lá. Muitos de vocês, se não todos, eu tenho certeza que na hora do descanso pegam o celular e ficam vídeo atrás de vídeo. TikTok, Instagram, né? Perdendo tempo pra cacete. O que acontece aqui? Pode parecer que o Instagram, os vídeos curtos ali, aquela perda de tempo absurda, ela é menos nociva que o crack. E de fato é. Isso é inegável, é óbvio. Mas também é ruim. Você já percebeu que quando você fica muito tempo, vamos supor que você tem 30 minutos de descanso. Em primeiro lugar, que é muito difícil você cumprir com esse tempo, concorda? Você fala que vai ficar 30 minutos, mas você fica o quê? 40, 50, uma hora? Quem nunca ficou mais de uma hora perdendo tempo? Hora que devia estar dormindo, hora que devia estar fazendo alguma coisa, trabalhando, etc. Então isso já é muito ruim. Isso já se assemelha um pouco com a droga. Perceba? Eu gostaria de fazer de uma forma, mas eu não consigo. Eu preciso fazer mais, por mais tempo, né, etc. Então isso já é ruim e se assemelha. Por isso que a gente chama de vício, né? No sentido que tira um pouco da nossa liberdade. Como? Indo nessa coisa do prazer e tudo mais. Ok. Além disso, perceba que tudo aquilo que eu consumo, tudo aquilo que eu vejo, que eu assisto, vai, de certa maneira, preenchendo a minha mente. Vai preenchendo a forma como eu penso, a forma como eu lido com as coisas. Então eu começo a acostumar a minha mente com processos curtos, né? Com prazeres muito curtos. É o que a pessoa fala de dopamina rápida, né? Então um prazer sem esforço e tal. E aquilo não me enriquece de nenhuma forma. Então, mesmo que eu fique ali meia hora fazendo aquele scroll, que fala scroll infinito, eu começo a me acostumar com uma coisa que quando eu tenho que pegar uma leitura ou um trabalho que exige mais atenção, eu fico com dificuldade. Por quê?
Porque até no meu tempo de descanso eu fico ali muito tempo numa atividade que dispersa muito a minha atenção, que muda o estímulo muito rápido. Tudo isso é muito ruim, muito nocivo. Então perceba o seguinte, é um tipo de descanso que ele, além de muitas vezes não descansar, tenho certeza que você já terminou aí o seu scrolling com a cabeça pesada, caramba, que porra é essa? Ou até com sentimento de culpa, puta, não devia ter ficado tanto tempo vendo essa merda. Então perceba que além de muitas vezes não trazer um descanso, trazer um peso, ainda te traz alguns malefícios, como o vício no sentido de perder a liberdade, de passar mais tempo do que deveria, ou esse costume do cérebro em estímulos curtos. O que é o ideal aqui? No tempo de descanso, fazer atividades que realmente descansem. Muitas vezes olhar um filme, um bom filme, né? Um filme que tem uma história bacana, interessante, já é melhor do que o vídeo curto. Então quer dizer, se eu estou olhando um filme, bom ou ruim, pelo menos eu estou vendo uma narrativa, estou vendo uma história com início, meio e fim, 1h30 de uma trajetória, não é 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 7 segundos, 1 segundo. Entendeu? Não. Existe algo que eu estou vendo que permanece ali, bom ou ruim, a história sendo um filme ruim, né? Uma história que às vezes é meio duvidosa. Ok, pelo menos é uma história, entendeu? O próprio descanso, fechar o olho, deitar num sofá, na cama, na poltrona, no chão e realmente relaxar os músculos, né? Realmente descansar, até fazer um alongamento, um exercício físico, por que não? Né? Porque às vezes uma tarefa mental muito exaustiva, praticar um exercício físico acaba causando um descanso para a mente. Entende? Algo que eu gosto de fazer, etc. Tá fazendo sentido? E aqui eu culmino nessa decisão. Eu chego nesse ponto. Deletar as mídias sociais. Por quê? Porque eu sei que você não tem força, assim como eu não tenho muitas vezes, de ter a parada no celular e aí na hora que tem uma pausa, ou às vezes até no meio de um trabalho, aquilo entra no lugar. Porque é muito fácil, muito rápido, muito prazeroso no fundo, né? Desligar o cérebro ali, ficar fazendo aquele scrolling, vendo as novidades. Então isso é terrível. E qual que é a melhor forma de vencer qualquer vício, seja ele qual for? Evitar a possibilidade, né? Evitar o acesso àquele vício. Então quando você deleta as mídias sociais, é muito engraçado, né? Eu deletei agora faz mais ou menos uma semana, será? Mais ou menos isso. E eu ainda tenho o tique de pegar o celular, procurar o Instagram, cara, não tem. Procurar, sei lá, Facebook, seja o que for aqui, não tem nada. Porra, que saco. Larga o celular, fazer alguma coisa, entendeu? Vou descansar de verdade, vou ficar com os meus filhos, vou produzir um vídeo. Então, perceba isso, é muito interessante. Como a gente tem esse hábito, né? De já puxar o celular direto e já perder ali até que eu me dou conta. Então, quando você evita o acesso, é a melhor forma de vencer isso aqui. Porque se tá no celular, aquele hábito automático de puxar, só vou ver uma parada, que aí você já sabe como é que é. E aí começa ali, um monte de coisa. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu já instalei bloqueador de aplicativo, só que aí, cara, você sempre dá um jeito, né, de burlar as coisas e tal. Deletar foi uma coisa que funcionou muito. Tudo bem que você pode baixar de volta, mexer, depois deletar de novo, ok. Mas quanto mais coisa você coloca como um empecilho para que você chegue no ato, melhor. O que eu tinha uma dificuldade aqui, eu vou te trazer uma solução. É que eu trabalho com o Instagram, eu produzo conteúdo, eu posto story, né? Eu tenho que estar presente, tenho uma certa audiência e tal, até porque eu vendo as minhas sessões de psicoterapia, eu vendo o Sanctus Club, que é a minha formação para homens católicos. Se você quer fazer parte, comente Sanctus Club aqui embaixo. Mas eu vendo essas coisas nas mídias sociais, eu preciso delas. E aí? E aí que eu peguei a tecnologia que pode me escravizar e usei contra ela, entre aspas, né? Claro, uma ferramenta a gente usa pro bem ou pro mal. Mas eu criei com uma IA, Cloud, né? Um negócio que posta automaticamente. Então, quer dizer, eu tenho aqui um bot, né? Um robô no Telegram que eu mando foto, ele já posta nos meus stories. Olha que interessante. Eu tenho um robô que edita o vídeo pra mim e já posta direto no meu Instagram, entendeu? Então eu não preciso abrir o Instagram pra postar um vídeo. Eu subo na plataforma e ele sobe pra mim. Então olha que facilidade, olha que maravilha. E a cada, sei lá, uma vez por dia,
Eu abro no computador o Instagram para não ficar naquele scroll, para checar mensagens, se tem alguma coisa, alguém que mandou algo e tá resolvido, entendeu? Isso aqui é fantástico. Então, perceba que quando a gente quer resolver um problema, tipo, cara, estou usando muito o celular, quero diminuir. A gente precisa correr atrás das soluções. Como eu posso fazer isso? Então, poxa, existem formas de eu melhorar o meu trabalho e evitar essa coisa que me faz perder tempo. Percebam que a gente precisa ter uma proatividade aqui também. Um senso assim daquilo que a gente precisa fazer realmente e um senso de buscar evitar, tirar do caminho tudo aquilo que me atrapalha e tudo aquilo que pode me ajudar que eu facilite, que fique no meu espaço, fique no meu entorno. Então, por exemplo, essa câmera aqui que eu tô falando com você, eu carrego ela para todo lugar. Por quê? Porque se me der vontade de gravar um vídeo, eu gravo. Então eu estou facilitando um bom hábito que é a produção de conteúdo, a produção dos vídeos. Você consegue entender? Então, eu recomendo fortemente, assim como eu fiz, que você delete as suas mídias sociais. Se você trabalha com elas, procure ferramentas e tal. Se você não trabalha com elas, bicho, vou te dar um conselho, só deleta e esquece. Você vai ver o quanto sua vida vai ficar mais leve, você vai parar de se comparar com os outros, vai parar de ficar pensando quem está comentando nas suas fotos, o que as pessoas pensam de você, que tudo isso vá para casa do caramba e que você sinta essa liberdade de realmente estar vivendo a vida. Se você está consciente no presente, vivendo uma coisa de cada vez, você vai perceber que a vida tem um padrão num ritmo certo, num ritmo bom. Você vai descansar melhor, você vai conseguir produzir melhor. Então eu recomendo, faça pelo menos o teste. Quem sabe um dia, uma semana sem as mídias sociais para você ver como vai ser essa experiência. E se você trabalha, né, como eu disse antes, faça como eu, procure aí umas ferramentas que possam postar automaticamente. Trabalhe, né, de uma forma automatizada nessas coisas que não demandam a sua atenção realmente, tá? Então aí você pode focar no quê? Na produção, que é a parte mais importante do seu trabalho. Ou no atendimento, né? Você pode tanto programar atendimento, contratar alguém, etc. Essas coisas com certeza valem muito a pena ser delegadas. Tá bom, meus caros? Fico muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Nós vamos voltar a bater muitos papos de trincheira aqui no YouTube, no Instagram, etc. Sem o meu acesso, né? Como eu já falei. Mas através desses vídeos aí que eu vou gravando aqui, vou colocando para a plataforma postar. Mas quero exatamente usar esse tempo para estar cada vez mais próximo de vocês, porque para mim é um prazer estar aqui e eu quero construir exatamente isso que eu tenho no Sanctus Club. Quero construir com vocês aí também nessas plataformas de maneira gratuita, né? Para que a gente já possa ir conversando e que eu possa ajudar vocês. Fiquem muito à vontade para comentar aqui embaixo, sugerir conteúdos. E quem quiser fazer parte da comunidade Sanctus Club, comente Sanctus aqui embaixo que serão muito bem-vindos. Estamos juntos, fiquem com Deus e até mais, meus caros.